a tela, gravar, né, a nossa conversa de hoje. A gente grava para que o pessoal tenha acesso também, principalmente a dona Romana, que ela está sempre ligando para mim. E ela me liga de madrugada, Cecília. Fala assim, Érica, eu falo assim, depois a gente se fala, que é tarde. Ela fica preocupada, né? Ela quer assistir você, quer assistir a gente conversando. Ela fica muito assim. Eu preciso assistir a Cecília. Hã? De madrugada, jura? De madrugada. É isso aí. E aí eu falo, calma, você vai ter acesso, né? A Ellen até falou, Érica, a dona Romana tá pedindo, né, o link para assistir vocês lá. Tá bom. E aí a gente grava e depois disponibiliza o vídeo, tá bom? Bom, hoje então, né, eu estava falando com a Cecília, da gente falar sobre o tema da adoção, né, no Brasil, porque a gente está com uma configuração nova, vou até compartilhar a tela, no meio dessa pandemia, né, a gente até falou desse tema no passado, né, que é um tema que pouca gente conversa e fala sobre isso, porque parece que passa despercebido mesmo, né, as pessoas meio que sabem que existe esse tema da adoção no Brasil, mas fica esquecido, né? A gente tem várias casas de acolhimento e as crianças são jovens, até mais velhos, né? E eles não são adotados, eles ficam lá. E hoje, né, no caso, na segunda-feira, eu pensei assim, bom, como é que deve estar sendo, né? Já que foi o Dia Nacional da Adoção, como é que deve estar sendo na pandemia? E aí eu esperei um pouquinho, né, para montar esse material, Nossa. e eu falei assim, bom, vamos ver se alguém vai falar sobre alguma coisa, né, sobre isso. E aí apareceu, acho que no programa da Fátima Bernardes, ela tocou nesse assunto em tempos de pandemia, né, como é que está sendo esse processo de adoção. E aí ela levou lá alguns especialistas, né, acho que ela levou um especialista e levou uma pessoa que adotou no meio dessa pandemia louca, né, e tudo está sendo diferente, porque se a gente já tinha dificuldade de ser presencial, né? Tem toda uma burocracia, toda né, uma série de coisas. Hoje, eles estão fazendo meio que uma reformulação disso, né? Eles estão fazendo por videoconferência deixa eu aceitar aí, a questão da tutela, né? Como é que eles estão organizando isso? É por meio de videoconferências, tem grupos no WhatsApp também, né? Deixa eu abrir aqui. São os grupos de apoio, mas depois eu falo mais um pouco. Ah, tá. E você sabe mais ou menos como funciona, Cecília? Assim? Você tem interesse? Então, gente, tem, claro. Eu acho que é um tema que tem que ser discutido mesmo, né? É um tema, como eu falei para a Érica, que me toca muito, né? Eu sou uma dessas pessoas que está na fila de adoção, esperando, né? Na verdade, no momento, eu estou esperando sair a minha habilitação, né? Eu não sabia! Sério? Nossa, não sabia. Gente! A gente que bacana. Está vivendo esse processo todo, né? E a pandemia, de fato, foi muito ruim, porque o nosso processo parou, né? Mas deixa eu falar um pouquinho, né? Explicar um pouquinho, fazer uma contextualização. Então, gente, o processo de adoção no Brasil, de uns 10 anos para cá, ele sofreu diversas reformulações, né? Porque, assim, a gente tinha no Brasil duas práticas, né, históricas e muito ruins em relação à adoção. Como é que essas práticas funcionavam, né? Na época do Brasil Colônia, a gente tinha a famosa roda dos enjeitados, né, que as Santas Casas de Misericórdia, para evitar, porque, sim, as mulheres engravidavam, né, não podiam ter ou não podiam criar essas crianças, então elas abandonavam. E aí, quando você abandonava o bebê na rua, né, a chance dessa criança ser comida por bicho, né, porque é um recém-nascido, é presa, né, bicho é bicho. Então, cachorro, rato, então a chance desses recém-nascidos não receberem assistência e acabarem morrendo era um índice muito alto, né. E aí a Santa Casa criou uma roda que ficava do lado, depois eu vou ver se eu acho essa imagem, roda dos enjeitados, eu vou procurar aqui.
Rejeitados no convento. Tem como você compartilhar a Depois eu tela compartilho com junto? vocês. E aí, essa... Tem? Tem. Não sei se, não sei se tem como compartilhar junto, mas eu vou abrir aqui. Cadê? Deixa eu abrir e vou ver se eu consigo... eu achei até um quadro. Aqui. Então, gente, ai, peraí. Eu quero apresentar uma guia. Eu posso eu vou substituir a sua. É isso que eu ia perguntar. Só temporariamente. Foi? Deu para vocês verem a roda, gente? Então, né, a mulher chegava aqui, tinha esse instrumento, né, ela botava a criança ali dentro e girava. Então, isso garantia a ela o anonimato, né? Ninguém sabia que você estava abandonando uma criança, né? Isso ficou durante muito tempo no Brasil e durante muitos anos não houve legislação. Vem a República e continua não tendo legislação para as crianças adotivas. E aí a República, muito ligada também ao fato de nós sermos uma sociedade escravocrata, ela cria uma coisa muito ruim, né? Porque, assim, cria é uma relação, na verdade, né, que são os filhos de criação, né? Acho que a Nelly talvez já tenha ouvido falar, né? Quem é mais velho conhece esse termo, né, do filho de criação. Então, eram famílias mais pobres que não tinham condições de criar seus filhos e acabavam dando as crianças, né, para que elas fossem criadas por essas famílias. E, eventualmente, algumas famílias registravam, né, essas crianças, só que a grande maioria não registrava e muitas dessas crianças acabavam ficando como verdadeiros empregados domésticos, né, nas casas dessas famílias. Então, era o filho de criação que pagava o prato que comia trabalhando, né? Então, assim, é muito comum, né, principalmente, assim, cidades do interior, né, isso funcionava com muita força. Eu lembro que quando eu comecei o processo de adoção, né, conversando com a minha mãe, né, e eu tenho 2 tios de criação, né, graças a Deus, né, a minha tia de criação não entrou nessa categoria, ela foi registrada pela minha avó, pela minha bisa, né, e teve a mesma criação da minha avó, né, e minha tia-avó é filha de criação, e de uma família que vem do interior do Pará, né, então vem de Belém, então é uma coisa bem do interior mesmo. E aí meu avô registrou a minha tia como avó, e na verdade, gente, nunca houve distinção, né, eu só fui saber que havia uma diferença, né, que na verdade não existe, né, mas assim, saber que a minha tia-avó era não era filha de barriga da minha avó, acho que é adulta, e também nunca foi uma questão, porque minha tia-avó sempre esteve muito presente, né, foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe quando a gente nasceu, né, e ela era uma pessoa super dinâmica, cabeça para frente, até na minha adolescência, né, eu lembro que a minha primeira mini saia foi minha tia-avó que deu, né, ela era essa pessoa, assim, que quando a minha mãe falava, não vai sair, minha tia-avó vai, ela tem que sair, ela é adolescente, né, então, assim, nunca houve essa distinção, né, mas, assim, o fato é que não havia uma legislação para proteger essas crianças, né, e isso, até, gente, a década de 50, 60, 70, não tinha, assim, a legislação era muito frouxa, né, e aí, assim, dentro da minha história, mas explicando um pouquinho a história, né, eu lembro que quando a gente tomou a decisão de adotar, né, que não é uma decisão fácil, não é uma decisão, depois eu vou explicar o que são os grupos de adoção, é uma decisão geralmente de quem passa por muitas perdas, né, e eu sou uma mulher que passei por algumas perdas gestacionais, 5 perdas gestacionais, só que meu marido sempre quis adotar, porque a irmã mais velha dele foi irmã adotiva, né, mas também nunca foi chamada como tal, né, e eu acho que é um pouco disso,
né? Uhum. E aí, ano passado, a gente começou um processo de entrar na fila da adoção, né? E entender o que é essa burocracia, que todo mundo reclama, por que as pessoas falam. E, na verdade, gente, a burocracia é muito boa, né? Porque a vara da infância hoje, ela tenta proteger essas crianças. Porque para essas crianças não serem adotadas e sofrerem maus tratos, são crianças que estão no sistema, mas que vêm de históricos muito pesados, né, de instituição do poder familiar, né, de terem sido tiradas das famílias originais por conta de maus tratos, de abusos. Então, são crianças que vêm para a gente com uma carga emocional, né? E aí, eu não sei mais ou menos a data, mas assim, tem 10 anos isso. Foi criado a ideia na vara da infância do Rio de Janeiro, né, com Ciro Darlan, que era o juiz da vara de infância do Rio de Janeiro. Ele era super defensor, até hoje ele né, militante das casas de adoção, e ele resolveu organizar isso, e aí ele criou os grupos de apoio à adoção, né? O que são os grupos de apoio à adoção? É quase que um mini curso, que quando você se habilita a adotar, né, você tem que cumprir várias etapas, e uma delas é você fazer 4 meses de curso, que são grupos feitos por voluntários, de pessoas que militam em prol da casa da adoção, e ali você vive a realidade, né, tipo assim, apresentam casos reais, do tipo, olha, fulana recebeu uma criança, assim, assim, assada, era um bebê, e quando o bebê vai crescendo, a pele da criança vai escurecendo, negro, né? E são, gente, é muito rica essa conversa, né? Porque a gente fala de racismo, a gente fala de desigualdade social, né? E as pessoas precisam mesmo, né? A gente brinca que é quase que um curso de pai e mãe, né? E as pessoas precisariam, na verdade, acho que a maioria, né, fazer curso de pai e mãe. E fora que se sente muito acolhida, né? São grupos muito grandes, a gente frequenta um na igreja, não tem nada a ver com a igreja, mas ele acontece na igreja, né? Aqui na praça, gente, esqueci o nome acho Igreja Sagrado Coração de Maria, não lembro. Mas, enfim, a gente na Major Ávila, a igreja, né? A gente frequentava até a pandemia. E, assim, ia juiz, iam advogados, especialistas em adoção. Então, assim, cada semana que passava, você ia vendo um pouquinho como é que era esse processo, né? E nesse processo você descobre, por exemplo, eu acho que podia botar os dados, Érica. Eu acho que esses Vou dados colocar. são super importantes. Quais? O que Né? você vai Que falar? esses dados, eles precisam ser... os que você botou no seu PowerPoint. Ah, tá. A Cecília está, né, colocando todo um contexto, né, que é importante a gente lembrar, né, que existe. Tem a questão da roda que ela falou, né, eu acho interessante também. Eu sempre lembro dessa sua aula, Cecília, né, acho que quando começa o pré, você fala sobre isso, assim, né, as aulas, e acho bacana. Me marcou, eu até estava lembrando disso ontem. Falei, acho que a Cecília vai falar sobre isso. Legal. E Roda dos Aham. enjeitados. E mais o que eu ia falar? E tem toda essa questão, né? A burocracia ela está aí, ela existe, né? Até porque senão vira bagunça, né? E a gente também tem o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, né, que fala, né, sobre essa questão da adoção, que é uma escolha consciente e clara, mediante uma decisão legal a partir da qual uma criança ou adolescente não gerado biologicamente pelo adotante torna-se irrevogavelmente filho. Então, tem toda essa, né, essa estrutura, né, que a Cecília colocou também do curso, que é como se fosse um pré-natal, né? E você participa ali, eu acho que é necessário mesmo você ter esse curso, né? E até para a gente poder também se autoconhecer, né? Que às vezes não é aquilo que a pessoa realmente quer, não sei, né? Mas enfim. Não são flores, na verdade. As pessoas acham que é o curso traz isso.
né? Tipo assim, tem uma ideia muito romantizada, né? De que, primeiro, é caridade. Gente, adoção não é caridade, né? Adoção é uma escolha consciente de uma pessoa, né? Ou de pessoas, de casais, não importa de que tipo, né? Que querem ser pais, né? Então, assim, eu quero ser mãe, né? E eu não consigo ser mãe por vias naturais. Mas eu continuo com o desejo de ser mãe e, assim, eu vou ser mãe, né? Isso é uma coisa muito legal da adoção. Que você sabe que, independente de qualquer coisa, por mais que seja uma longa gestação, né? O pessoal brinca que a gente fica grávido de coração, mas é isso mesmo. Eu sei que no final a criança vai chegar. No meu caso, duas. E aí isso tem a ver um pouco com o perfil. Né? Essa lei é muito importante, mas vocês estão vendo assim, ela é de 2017, gente. Ela é muito recente, né? Porque até então era muito comum, e assim, eu trabalho numa escola que, coincidentemente, tem muitas crianças que são filhos adotivos, acho que talvez pelo grupo de pais que trabalham, que querem essa escola, né? Mas eu sempre convivi muito com crianças que a gente conhece o histórico, né? E muitas delas com um histórico muito triste, né? Que é o histórico de devolução, que a família adotante adota, fica com a criança um tempo, a criança é difícil, mas assim, gente, toda criança é difícil, né? E aí devolve essa criança. E aí, em 2017, o governo vai e finalmente firma, né, que se você adotou e você se torna pai, ponto, né? É que nem um filho de barriga, né? Ninguém vai, porque seu filho de barriga adolescente tá dando trabalho, você não vai ligar para quem, né? Para Deus. Deus, olha só, tô querendo devolver meu filho, porque tá dando muito trabalho, né? Adolescente, né? Então, assim, essa lei firma isso, né? E ela é importante, porque hoje ela põe um crime de responsabilidade sobre famílias que entram no processo de adoção, aceitam receber uma criança e devolvem a criança, né? Então elas se tornam responsáveis financeiras dessa criança até os 21 anos de idade, né? Então é muito, muito importante, né? Por isso, assim, você tem que ter muita consciência da escolha que você está fazendo. Você pode... É verdade. Deixa eu passar aqui, ó. Pode botar o próximo slide, aquele da... Hoje, né, os casos de adoção, no caso, assim, de crianças que estão disponíveis para adoção e adolescentes, né? Esses 5.073, né, como bem apontou lá no programa da Fátima, ela mostrou que são crianças ou adolescentes que não têm mais vínculo com a família, então elas estão ali para ser adotadas, já não tem nenhum vínculo mesmo com quem as deixou, né? E, enfim. E embaixo, a gente está cortado porque eu montei, são adultos na fila para adotar, né? Então tem 36.433 de acordo com o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então tem esse dado de hoje, só que eu não sei se pulou, porque tem um que é antes, e é um esquema já... tinha um com vários dados, não é isso? Tá travando. Peraí, deixa eu voltar. Acho que é esse aqui, ó, do mapa. É esse. Esse aqui é de Isso. 2017, né? O jornal Beltrão, né? Tem a fonte ali, e ele mostra várias informações, inclusive sobre essa questão da cor da pele, né? Tem ali os indígenas, os negros, os brancos, né? Tem meninos e meninas. Então, se a gente for analisar ali em cima no mapa do Brasil, 2.433, né, meninas para adotar e 3.171 meninos. Então, ao todo, esse dado de 2017, 5.604. Né? Então, hoje a gente já tem o quê? 5.073. Então, caiu um pouquinho, né? Então, a adoção... Então, mas ela é uma conta que nunca vai fechar, sabe, Érica? E aí, por isso, de novo, os grupos de adoção são importantes, né? E, assim, queria, até para vocês poderem argumentar numa redação, que vocês entendessem por que essa conta não fecha, né? Primeiro, por esse dado da preferência da cor, né, da criança, né? Isso é muito grande, nos últimos 5 anos, os grupos de adoção têm conseguido
mudar isso tem sido muito bacana, né? Uhum. Que diminuiu muito, né? Porque, assim, quando você entra para o cadastro, você faz uma parte, que é a parte mais difícil, né, do processo, que você escolhe a criança. Como assim você escolhe a criança? Você tem que responder um questionário enorme, dizendo se você quer uma criança que seja branca, ou se você aceita de qualquer sexo, de qualquer raça, se você aceita grupo de irmão, se você aceita receber uma criança, até que idade, né? Qual a idade que você pretende receber essa criança. Então, assim, se você aceita receber uma criança com uma doença tratável, se você aceita receber crianças com doenças não tratáveis, né? Crianças portadoras, por exemplo, de síndrome de Down, entre outras, né? Então, assim, por que é importante preencher isso, né, gente? Porque a gente tem que ver até onde a gente consegue, né? Até onde a gente alcança. Eu sei que no meu cadastro, né, eu e meu marido conversamos muito, né, e a gente aceita crianças com doenças tratáveis, mas a gente não aceita crianças com doenças não tratáveis. Por quê, né, isso, né, porque esse preconceito, não é um preconceito, né, gente, eu acho que, assim, a gente tem que ver até onde nossa mão alcança, né, Uhum. E eu falo de quem já passou por 5 perdas, né? Eu não aguento, de verdade, assim, pegar uma criança Que seja Cecília? Cecília? que eu vou me apegar, né? E eu posso vir a... Oi, oi, oi. Cortou? Tá cortando. Eu saí de... Uhum. Cecília está congelando gente. toda hora. Ai, gente, sério, peraí. Eu vou tentar um negócio aqui. Mas é bem interessante isso tudo que ela está apontando, né, gente? Vocês conhecem alguém que tenha sido adotado? Se quiser falar. Assim, eu acho que na adoção o que menos acontece é as pessoas pegarem crianças da educação especial, né? Uhum. Eu acho que as crianças especiais, elas realmente têm uma dificuldade muito grande em serem adotadas. Mas é aquilo que a Cecília apontou, né? Eu acho que também não dá para a gente ir longe demais, né? Às vezes a condição do adotante não permite, né? Mas eu conheço, sim, uma família que adotou um menino que ele é intolerante à lactose, né? Ele tem intolerância. Então, ele tem várias necessidades, assim, especiais, tipo, para ir no banheiro, essas coisas assim, até hoje. Ele precisa de alguém que fique com ele, sabe? Que é bem crítico. E ele tem que tomar o remédio, né? Ele também é autista. Tem uma questão financeira envolvida, né? Uhum. Também, né? Não, eu acho... Desculpe. Eu acho importante, assim, você realmente, é o que a Cecília falou, ver a limitação de cada um. O pior é você adotar e depois devolver. Então, eu acho que antes de você adotar uma criança, você realmente tem que ver, não, até onde você pode ir, para não ter devolução depois. Não é que nem um bichinho, né? Você pegou o bichinho, vai adotar e depois vai lá na feira de volta e fala: olha, ele cresceu demais, não vai poder ficar aqui em casa, porque meu apartamento é pequeno. Né? É diferente. Então, a responsabilidade é maior, né? Sim. É isso, né? É filho, gente. É um filho, é para a vida inteira, né? E as pessoas não têm muito consciência disso, né? De que é um filho, né? E às vezes até do que é ser pai e mãe mesmo, né? Uhum. É doido, né? E aí, de novo, por que essa conta não fecha? Que acho que a Fátima Bernardes deve ter falado, né? A gente hoje tem 5.000 crianças disponíveis para adoção, porém, no sistema a gente tem muito mais do que isso. Elas chegam a 30.000, né? E o que é uma criança estar no sistema?
são crianças que, por alguma razão, foram retiradas de suas famílias, né? Algumas razões não muito boas, né? Porque, por exemplo, a Carol conhece um caso, a Carol, professora de história, né? Na pesquisa dela de doutorado, ela estava acompanhando uma família que pertence àquele grupo que luta por moradia, né? Que vive em prédios, em acampamentos, não. Ai, gente, esqueci o termo. Mas, enfim. Acho que eu sei, eles residem, acho que em prédios históricos, tombados, alguma coisa assim? Não, são prédios abandonados, na verdade, né? Cortiços? Não são cortiços. Eu sei. Tipo sobrados, né? Assim, não, são moradores de rua. Que acabam processo de luta, né? Tem o MST e tem, dentro das cidades, o movimento de moradia, alguma coisa, né? Do sem moradia, eu acho. Eu não lembro de fato a sigla, e ela é bem importante, né? Uhum. E aí, gente, essa galera que reside nessa situação, né? É uma galera que é super organizada, as crianças são super bem assistidas, né? Muito, assim, não são pais negligentes, muito pelo contrário. E a Carol acompanhou de famílias que perderam a guarda dos filhos, né? E eram crianças que ela sempre via ali, que tinham toda a atenção, que frequentavam a escola, né? Que estavam bem vestidas, bem alimentadas, né? Então, assim, é muito difícil, né, gente? Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que o governo não faz um programa de melhoria de vida, de condição da população, retira muitas vezes o direito de pais e mães, né? Porque isso é uma coisa que a gente aprende no grupo de adoção, né? Para cada criança que você adota, é uma mãe que deixou de ser mãe. Né? E é uma fala pesada, mas é verdade, né? A grande minoria são mulheres que optaram em entregar seus filhos para adoção. Né? Minoria mesmo. Ainda mais hoje, que o processo da adoção está bem consolidado, a gente quase não tem bebês no sistema, por exemplo. Se um bebê entra no sistema, ele aí imediatamente, ele não passa, entendeu? Ele sai do hospital já para a família que está na adoção. Né? Que está esperando. Não sabia, não. Elas entram no cadastro, mas não entram no sistema. Uhum. Né? Mas, por exemplo, a gente tem outro caso, que é o de grupos de irmãos, né? Que o juizado hoje prevê a não separação de grupos de irmãos. Né? Então, assim, em grupos de irmãos, às vezes podem ser só 2, ou podem ser 5 ou 6, né? E existe um termo novo, que é a família compartilhada, né? Eu faço parte de um grupo de família compartilhada. O que é a família compartilhada? São pessoas que são candidatos à adoção, que estão entrando com processo para adotar irmãos, grupos de irmãos grandes, e a gente se compromete judicialmente a fazer com que essas crianças tenham vínculo a vida inteira, né? A vida inteira não, até a maioridade, né? Mas, assim, então, isso é muito importante também, né? É pouco falado, é pouco divulgado, mas na quarentena, como eu tenho assistido muitas lives no Instagram de grupos de apoio à adoção, eu e uma amiga minha, né, que ambas somos candidatas à adoção, né? A gente descobriu isso e a gente, vamos formar, né, uma grande família, que legal, né? E a gente está nesse cadastro, e assim, eu e meu marido, por exemplo, a gente quer 2 crianças, né? A gente tomou essa decisão,
porque a gente quer 2 filhos. Então, é isso. Mas é bom, né? E são irmãos que vocês... são irmãos, né? Que vocês pretendem? Nossa, pois é. Que é importante, né? Uhum. Tá, ó, aqui eu coloquei então, gente, para futuras consultas, né? Quem quiser, por exemplo, fazer uma redação sobre isso, expor sua opinião, né? Aqui tem alguns dados mais para vocês, né, terem uma base. Quais são os tipos, né, de adotantes que a gente tem? O perfil. Eu tirei São Paulo, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, né, outros estados, poder fazer comparação, né? E tem os casais heterossexuais, tem os homoafetivos, né? Mulheres como adotantes únicas, isso chama atenção também, né? Que a gente chama, acho que, de família monoparental. E nesse família monoparental. sim. E homens como adotantes únicos também, né? É bem raro a gente ver. Saúde, alguém espirrou. É bem raro. Meu marido. E é bacana a gente poder ter acesso a essas informações, né? Porque ninguém fala. E ano passado, alguém falou assim, Érica, vai cair no Enem esse tema porque foi recente, o tema do Enem é feito no meio do ano, em maio. Só que esse ano a gente tem uma outra perspectiva, né? A gente sabe que o Enem foi adiado, mas são temas que vão para a vida da gente, né? Eu acho que os relatos da Cecília colaboram para a gente poder enxergar de uma maneira mais sensível, né? Essa situação. E na minha família também tem, assim, não muito oficial, mas minha avó, ela sempre, quando ela era viva, né? Ela sempre pegava os meninos da rua de Jardim América e botava dentro de casa, ela não tinha isso não, ela pegava, e a mãe às vezes era do outro lado da rua, sabe, e maltratava os meninos, e ela acolhia, deixava a porta aberta e tudo, então minha avó era bem assim, e meu avô também, ele chegou a adotar um rapaz, né, então acho que será bem comum, há um tempo atrás, como a Cecília falou, mas minha avó, ela tinha um coração um pouco grande, assim, e ela deixava a porta aberta para qualquer pessoa entrar, né, enfim, então são dados que a gente tem, desde dados, né, pessoais a registros que estão aí. A gente tem que tomar cuidado com as fake news, por conta dessas informações que às vezes podem ser alteradas. Fala, Cecília. Tem um dado muito importante aí quando você coloca mulheres, a adoção monoparental, né? Quando ela é feita por mulheres, geralmente são mulheres negras. Né? Isso é muito, muito interessante. O grupo que eu frequento, né, a gente tem 4 mulheres, elas fizeram uma rede de apoio entre elas já são mães, né, e elas estão em todas as reuniões, e elas são incríveis, né, e uma delas, né, sempre fala isso, gente, prestem atenção, são mulheres negras, né, por que mulheres negras? Tem, de novo, uma característica do racismo no Brasil, tem uma característica política muito forte aí também, né, porque, assim, a mulher negra, até hoje no Brasil, ela acaba tendo dificuldades de relacionamento, né? Isso é dado, né, também. Então, assim, de novo, a gente perpassa por racismo, né? E eu lembro que uma das primeiras reuniões, né, que a gente foi e que teve essa fala, eu comentei com meu marido, só mesmo sendo uma mãe preta muito forte, né, para segurar a onda de fazer uma adoção monoparental, né, que mulheres, só mulher preta, gente, né, eu sou uma mulher branca, mas assim, ter essa força, galera, né, de você bancar, e as histórias que elas contam são muito bonitas, mas assim, de estar no banheiro, ter comprado um carregador de bebê, fica em pé no chão do banheiro, porque elas foram no banheiro, e não tinha com quem deixar a criança, né? Então botava a criança naquele carregadorzinho durinho, Nossa, e para fazer xixi, para fazer cocô, né? Porque é isso, gente, adoção monoparental é isso, é você criar sozinha uma criança 24 horas por dia, né? E a gente não pensa nisso, né? A gente tem uma visão um pouco romântica da coisa. É verdade. Né? E a outra
Outra coisa importante também pouquíssimos são as pessoas que adotam adolescentes e jovens, né? Quanto mais velha é a criança, mais esse perfil de adotantes vai caindo, né? O meu perfil vai até 6 anos, na verdade 7, né? 6 anos e 11 meses, 7 anos. Mas, assim, a maioria das pessoas só quer bebê, né? Porque tem uma ideia maluca na cabeça de que, não, eu vou criar desde pequeno e aí vai ser... Gente, isso não existe, né? A gente que tem irmão, né, é criado da mesma maneira e você botar 2 irmãos juntos, eles são completamente diferentes, né? É verdade. Então são mitos mesmo, né, da adoção, que o grupo de apoio te ajuda. Eu lembro que quando a gente entrou no grupo, a gente queria bebê. E queria só uma criança. E aí, depois de um ano de grupo, a gente mudou de perfil, né? Então, como o grupo de apoio à adoção, ele é importante, né? Ele é fundamental. Hoje, que eu trouxe aqui, mas não sei se vai dar tempo para a gente ver, para falar, né? Que o especialista, ele fala assim que com essa pandemia, né, a nova forma de você ter acesso a essas informações é nos grupos do WhatsApp, que por um acaso, né, acho que está para votação para suspender o WhatsApp essas semanas aí, não sei como é que está ainda a votação. Acho que o Supremo Tribunal Federal ia decidir se ia suspender ou não o WhatsApp, mas está sendo pelo WhatsApp, videoconferências, né? E, enfim, ele falou mais sobre essa nova realidade mesmo, como está sendo agora, né? E falar sobre esses assuntos, como é que está sendo, né? É bem bacana. A gente tem alguém me ligando, não vou atender agora. Então, e tem assim, né, o vídeo, vocês querem assistir dele falando? Não sei se vai dar tempo, é bem curto. Eu não estou acessando o chat, gente. Peraí. Deixa eu ver se... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Que tá... Deixa eu ver aqui. Tem que colocar na parte que ele fala. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Até o seu processo digamos, de seleção foi um processo via mensagem, quer dizer, via chamada de vídeo? Você olhou alguma coisa? Onde é que você viu pela primeira vez o seu filho? Então, Fátima, eu faço parte de alguns grupos de apoio à adoção via WhatsApp, Facebook, etc. E em um dado grupo que eu faço parte, eu posso falar o nome do grupo? Pode. Do grupo de apoio? Claro. Pode. É o ATE. É o grupo ATE, que é o grupo de adoção tardia e especial. Eu estava, nesse tempo em que eu estava com o meu... eu encontrei o meu filho, eu estava com o meu cadastro suspenso, porque meu pai está com câncer. E eu fiquei, assim, no momento que a gente descobriu, eu e meus irmãos descobrimos que ele estava, né, com câncer, eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Eu fui pedir que suspendesse por um momento até eu me estabilizar. Quando meu pai começou a fazer o tratamento, eu vi que as coisas estavam andando, eu pedi. Aí foi num belo dia, eu estava tomando meu café de manhã, apareceu uma foto dele com as informações, né, numa busca ativa, e que eu olhei para ele e entrei logo em contato com a cegonha, né, com a cegonha que tinha postado lá. Ela mandou, são chamadas, né, de cegonhas, as pessoas liberadas juízes para fazer. Então, foi quando eu vi e pedi que me enviassem as informações. E naquele mesmo dia, o fórum, né, um fórum de São Paulo, eu não vou citar o nome da cidade agora, nesse momento, porque também, para não fazer ligação, mas, assim, a Malu, que é assistente social, uma querida, ligou para mim perguntando sobre mim, né, se eu realmente estava interessado em adotar, e quais eram os processos que eu deveria fazer. E aí as coisas foram acontecendo. Iberê, diga pra gente, o que mudou nesse processo da pandemia? Quer dizer, essa consulta por WhatsApp ou por grupo de adoção, ela já existia? O
Está mais acelerado esse processo? Como é que está? Essa consulta por grupos de WhatsApp já existia, né? São grupos de busca ativa, fechados, então tem total segurança com relação às informações que circulam ali em relação à criança e tal. Eles já existiam, mas claro, nesse momento de quarentena, isso foi bem interessante de ver. Esses grupos se mostraram absolutamente efetivos, né? Existem centenas de adoções que estão ocorrendo no Brasil, que estão sendo iniciadas no Brasil durante esse período de quarentena, que são devidas a esses grupos todos que estão atuando incessantemente, como disse o Erasmo, com as psicólogas, os psicólogos e as assistentes sociais indo atrás das histórias e de interessados na adoção, para tentar conectar as pessoas, né, adotantes e crianças. Já existia, portanto, mas agora, durante a quarentena, ficou bem mais ativo e mais eficiente ainda. Eu acho que também é claro que deve haver um interesse por parte dos juízes, porque seria muito mais seguro para essas crianças estarem num lar, né, numa casa onde vão estar sendo protegidas, até por conta da pandemia, do que convivendo entre tantas, e acaba que, é claro que é mais difícil de você controlar um grupo enorme de crianças, com higiene, com mão toda hora, de não botar a mão na boca. Então, acho que deve haver também, até por essa questão, esse interesse, né? Claro, essa foi uma preocupação que todos os juízes do Brasil tiveram, juízes e juízas tiveram, logo quando a gente percebeu que a gente, por conta das notícias da Europa e tal, a gente percebeu que isso ia acabar chegando aqui e a gente conversava com o grupo de WhatsApp, com encontros nacionais que a gente tinha e tal, e já começou a se antecipar quanto a essas providências todas, porque essas crianças, as crianças e os adolescentes nas casas de acolhimento estão em moradias coletivas, né? Moram até 15 crianças e adolescentes em cada casa de acolhimento. Além disso, tem os funcionários que trabalham ali em regime de rodízio, né? Então, claro, a chance de o vírus circular ali e de haver uma infecção generalizada é grande. Então, daí veio a preocupação de reduzir, tanto quanto possível, com toda a segurança necessária, a quantidade de crianças e adolescentes nessas casas de acolhimento. Então, sempre que já havia um estudo técnico indicando que era razoável, que era seguro, já colocar essas crianças ou na casa de pretendentes à adoção, ou na casa de padrinhos e madrinhas, isso foi feito e foi uma providência bem salutar. Vamos dar uma olhada aqui em 2 telões que a gente preparou? Então, olha só. Vou fechar aqui, porque ele vai mostrar, no caso ali, os dados, né? Que a gente já viu, tá? Então, deixa eu só... Calma aí. Quer falar alguma coisa? Alguém sobre? Porque a gente vai meio que, né? A gente já mostrou os dados, mas alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei curiosa numa coisa desses grupos. Quando a gente põe que a gente aceita crianças com qualquer idade, né? Daí como que funciona isso? Eles escolhem? Fiquei na dúvida. Então, existe... você tem um assistente social e você tem um psicólogo. Quando você entra no processo, você, depois de fazer todas as aulas do grupo de adoção, você tem a visita, no caso, no momento não está havendo, né, mas a gente tem a visita do assistente social na nossa residência, porque ele vai ver a condição que está a residência, e é importante apontar que não é uma questão financeira, tá? É uma questão de estrutura, se a casa é limpa, se tem um lugar para a criança, se a criança vai, né? Não é uma questão financeira. Então, assim, pessoas que não têm dinheiro, mas querem ser pais adotivos também podem adotar, não tem nenhuma distinção, né? Estão na fila do mesmo jeito. E a psicóloga, ela ajuda você a traçar seu perfil, né? Por exemplo, o nosso processo ele ainda não foi julgado, a gente traçou o nosso perfil inicial. A gente sabe que, em algum momento, a psicóloga vai fazer uma videochamada com a gente para conversar com a gente. Olha, mas vocês querem 2 irmãos mesmo? Por que isso? A psicóloga, ela percebe... Gente, a gente percebe pela fala, né? Tipo assim, não, eu não dou conta disso. Eu tenho uma amiga minha que é assistente social, e ela fala que ela já embarreirou um processo porque ela percebeu na entrevista que a mãe queria, mas o pai não. Nossa. E aí ela negou o processo de adoção, mas é raríssimo isso acontecer. Porque é isso, né, gente?
muitas vezes esse desejo de ser mãe, ele parte muito da mulher, né? Uhum. A gente tem uma cultura machista muito grande. Muito, muito grande. Eu não vou criar filho quando é meu, né? São vários obstáculos aí. Nossa. Respondi a sua pergunta, Helen. Sim, sim. Tá, então, deixa eu passar aqui. Esse texto, gente, ele faz uma síntese. Na verdade, ela é uma sinopse do documentário, né? Entrelaços, que tem no YouTube. Eu deixei o link no próximo slide. E aí, quem quiser depois dar uma visitada nesse link, são 15 minutos de vídeo e tem relatos, né? Vários relatos de pais que já adotaram e fala sobre essa questão da convivência, né? Como é que é feito. Às vezes a família só tem filhos homens e quer adotar uma menina, né? Porque sempre se espera uma menina e não chega. Aí só vem homem, homem, homem. Aí eles decidiram adotar, né? Essa família, uma menina. E é bem legal vocês poderem estar conhecendo um pouco melhor também esse assunto, né? Conhecer também aí as histórias, tá? O link está aqui, não sei se não vai dar para passar porque tem 15 minutos, né? E aí vai ficar muita coisa, mas eu acho que deu para a gente poder, né, falar um pouco sobre esse tema, que é legal a gente saber. Deixa eu deixar aqui, parar de apresentar. E eu queria, assim, dizer, né, para mim era um universo desconhecido até eu fazer parte dele, né? Eu não fazia ideia de todas essas coisas que eu estou contando para vocês, elas são fruto da experiência que eu vivi. Eu estou cortando? Eu caí. Eu caí e voltei. Foi? Foi. Vocês estão me ouvindo? Ah, estava cortando. Agora sim. Tá. Desculpa, fala. Te cortei, Cecília. Não, é Cecília? assim, que eu só tenho acesso a todas essas informações porque eu vivo elas no momento, né? Mas geralmente são coisas que são muito tabu e elas não são faladas. Ainda é um tabu a adoção no Brasil, né? Tem muito preconceito envolvido. Gente, as pessoas não querem adotar crianças indígenas. São as menos adotáveis. É assustador. Né? E a gente acha que são só crianças negras, mas não, as crianças indígenas também caem nessa... e uma outra informação importante, quando você se cadastra, você pode escolher os estados para qual você aceita receber criança. Eu faço parte do cadastro nacional, eu recebo criança de qualquer estado, né? Por que isso? Por uma questão até financeira, né? Porque você precisa se deslocar até a cidade onde a criança está para pegar a criança, né? E aí a gente ficou conversando muito tempo, fazendo as contas, vendo, e a gente falou, olha, dá, sabe? Vamos viver isso. O máximo que pode acontecer é a gente dizer, caramba, a gente não pode pegar essa criança agora, ou, enfim, né? Mas a gente está habilitado para o Brasil inteiro, então aceitamos índiozinhos também. Amplia ainda mais, né? Porque o que, né, eu não sei, assim, como é que ficou essa questão da Damares, eu acho que é até chato a gente falar isso, porque a gente está citando nomes, né? Mas ela adotou, né, uma menina indígena. Aí eu não sei. Então, ela é bem complicada, isso é uma questão também super complicada, porque, na verdade, a Damares milita pela adoção, mas ela milita de uma maneira muito ruim, né, gente? Tem retirada de crianças das famílias, né? Então, assim, tem muita gente que defende ela porque tiveram alguns avanços, mas, assim, eu não defendo, né? Não é porque a gente teve avanço, porque eu vou me beneficiar desses avanços, que eu vou concordar com uma coisa que está sendo feita de uma maneira errada, né? De novo, é o que o grupo de adoção fala. Para você se tornar mãe, uma mulher deixou de ser mãe. Né? Então, assim, a gente precisa ter sempre isso
na nossa cabeça, Cecília, mas aquela mulher não tinha condições de ser mãe, Cecília, mas aquela mulher, gente, quem sou eu para julgar, né? A gente tem uma situação muito extrema das famílias, das crianças institucionalizadas, que não botam seus filhos para adoção, porque são famílias, por exemplo, que estão empobrecidas, né? A gente está passando por um momento de crise. Tem muita família empobrecida que tem que deixar filho em lar, em abrigo. E essas famílias não botam seus filhos para adoção porque elas têm esperança que a situação vai mudar. E isso, de um lado, é muito bonito, mas de outro acaba às vezes sendo ruim para a criança, porque ela passa da idade de ser adotável, né? Que hoje vai de 0 a 4 anos. Né? É a idade mais aceita, sendo que, assim, primeiro, 1 ano de idade, é o topo, né, da montanha, é o que todo mundo quer, é o bebê. Depois disso, você tem e vai ampliando, né? Enfim, gente, alguma pergunta a mais? Alguém quer falar, gente? Cecília, quando você falou dos negros e dos índios, no caso, os índios, como é que eles estão assim, a nível de porcentagem em relação aos negros? Os negros são mais adotáveis do que os índios? São. Hoje em dia, existe um preconceito muito grande com crianças de etnias indígenas, e poucos são os que aceitam. São crianças que sobram, né? A nível de um caráter de registro nacional, a gente sabe que sobram muitas crianças ainda institucionalizadas. Por que eles enxergam que as pessoas não os querem. Indígenas como selvagem? Tipo, um selvagem na minha casa, isso? Acredito que sim. Gente. Acredito que sim. Eu lembro, né, que quando eu comecei o processo, a minha família foi contra. É muito engraçado isso, né? A única pessoa que me apoiou foi meu pai, porque ele não é meu pai biológico. Eu sou filha de coração dele, né? E aí ele falou assim, não, vai lá. E eu lembro muito da minha mãe. Ai, Cecília, você já entra em tantas brigas, você vive brigando com todo mundo e agora você vai partir por mais uma briga, que é a adoção, né? E vai abrir esse cadastro para receber crianças de qualquer etnia, né? De qualquer grupo, criança indígena. Eu falei, mãe, vou, né? E hoje em dia minha mãe já fica assim, quando vem, mas a minha mãe quer específica, ela quer um neném, né? E uma menina. Né? Mas tem um desejo também por duas meninas, então tem todo um... Eu entendo o lado dela, né? Eu também quero uma menina, gente. Isso foi uma restrição que eu coloquei. No grupo de irmãos, eu quero muito uma menina. Por essa minha história, né? Acho que tem um grupinho aí faltando de uma menina, porque duas se foram. Entendi. Gente, é isso. Falamos. Olha, Cecília, adota a gente. Obrigada, Ellen. Adota a gente, que a gente eu tô ficando cheia d'água. Eu adoro falar. Eu adoro falar sobre isso, mas, cara, mas é muito difícil. É muito difícil. Tô chorando. Nada, é uma esfera que não cabe no peito. E só quem vive sabe, né? É uma esfera que não cabe no peito. Eu sonho muito com isso, meu marido também. Né? A gente super mima o nosso afilhado. Né? O filho do Maurício, Érica, que foi professor, lembra? Lembro. Maurício de História. Ele foi um professor também, eu acho. Né? Foi. E assim, é meu afilhado, né? E a gente sabe, né, que muito do que a gente transfere para ele, esse amor todo que a gente tem, é porque tem um buraquinho, né? E ele fica assim, Dinda, quando é que vem os meus priminhos? Vou chegar. Né? A gente já encomendou, mas ele não entende muito.
É. Que são 2 e que estão chegando em algum momento. Ah, legal. Isso aí, gente. Falamos um pouquinho, né, sobre, e eu acho que se por um acaso vocês, né, encontrarem um tema desse, vocês estão mais que preparados para falar, né? Eu acho que vocês vão lembrar bem desse momento aqui hoje, né? Isso aí. E agora, o que a gente faz? Gente, obrigada. É. Obrigada por terem escutado. Né, eu acho que é isso. Eu acho que quando você entra por umas causas, você acaba adotando, né? E eu sou muito militante de tudo na minha vida. Minha mãe não está mentindo quando ela fala isso. Né? Eu sou militante de cota, sou militante, de, sei lá, de educação. E hoje eu estou me descobrindo militante da adoção. Né? Sei lá, né? Isso aí, não é fácil, não. Obrigada, meninos. Vocês também estão aí ouvindo a gente. Isso é bom, a gente poder trocar, tá? E na próxima a gente fala outro tema e troca mais. Se quiserem perguntar também, sintam-se à vontade, viu? Podem perguntar. E vamos somando sempre, tá? Quem tiver o desejo de escrita, né? Escrevam. Por favor, sempre é importante escrever. A Nelly tem escrito bastante. Ela tem, né, melhorado bastante os textos dela. Depois eu vou até perguntar para ela se ela permite que eu mostre a Cecília, viu? Porque ela melhorou bastante. Ah, eu quero ver. Ellen quero também, ver. Jorginho. Vamos lá, né, gente? Vamos tentar escrever alguma coisa, tá? Érica também. Gente, Beijo. beijos para todos. E a gente se vê daqui a pouco. Verdade. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, Érica. Valeu. Tchau.